Oi, gente, tudo bem? Então, sétimo ano, damos início e também uma finalização ao gênero textual entrevista, né? Então, a gente finaliza aí o eixo jornalístico da nossa matéria com a entrevista. Eu tinha outros planos para vocês de forma presencial, mas acho que vai ficar muito maçante a gente fazer isso de forma à distância, né, de forma remota. Então eu reestruturei um pouco os meus planos. Eu espero que assim fique tranquilo. Eu sei que vocês conseguem fazer, tá? E vamos lá. Então, a partir de tudo que a gente estudou sobre a entrevista, sobre a reportagem, né, a gente viu que precisamos ter entrevistas de pessoas que têm sentido estarem naquela reportagem, certo? A gente trabalhou com um jogo dos 5 erros de uma notícia e a gente viu que eu não posso pedir lá para Priscila da Fruteira falar sobre os dados da economia, por exemplo, né? Eu preciso pegar um economista, se eu for falar de alguma coisa da saúde, eu vou pegar o ministro da saúde, o secretário da saúde, um médico, um doutor, um infectologista, né? Então eu preciso pegar pessoas que falem sobre determinado assunto que elas têm conhecimento. Eu vou pegar a Priscila da Fruteira, se eu quiser falar sobre como está a venda nessa fruteira, nos mercados, né? O que ela acha, teve uma baixa, não teve. Ou se eu quiser uma opinião pública, aí sim eu posso pegar, certo? Mas, então, para dar uma finalização, eu quero que primeiro vocês escolham, então, uma notícia, uma reportagem. Eu não tenho acesso. Gente, tem revistinhas, às vezes a gente recebe algumas coisas na nossa caixinha de correio, né? No mercado a gente também encontra. Vocês podem imprimir. Enfim, vocês vão colar uma reportagem, uma notícia aí que vocês escolheram. Pode ser sobre qualquer assunto, tá? Então vai ser aí do eixo da saúde, da educação, da segurança, a política, enfim, vocês escolhem. E aí eu fiz um passo a passo para vocês responderem. No momento que vocês responderem, vocês vão ver que vai ficar muito mais claro, tá? Então eu pedi aí qual é o assunto da reportagem, depois qual é o tema central. Aí eu começo a direcionar para o nosso trabalho. Eu perguntei o seguinte: se vocês fossem entrevistar alguém para colocar a entrevista dessa pessoa na reportagem, quem vocês poderiam entrevistar? E aí, na 4 eu já digo, quem você escolheu? Então, eu quero que vocês escolham uma pessoa para entrevistar que consiga fortalecer essa reportagem de vocês, tá? Que consiga embasar a reportagem de vocês. E aí, vocês podem fazer contato com essa pessoa, né? Gente, se vocês quiserem falar hoje com um deputado, né? Estou fazendo um trabalho para a escola tal, moro em tal cidade, sou da turma tal. Gostaria de fazer 2 ou 3 perguntas para você e gostaria que você me respondesse, é possível? Aí você espera ali 1, 2 dias, não respondeu, vai para o plano B, né? Mas vocês hoje, com as redes sociais, vocês têm alcance para pessoas, com pessoas que vocês não imaginariam ter, né? Vocês podem aí estar entrevistando o prefeito, vocês podem estar entrevistando vereadores, vocês podem estar entrevistando professores, secretários, né? Secretários de saúde, de educação, de obras, querem falar do asfalto em igrejinha, querem falar da saúde, querem falar da política do Brasil, querem falar em questões de mundo, né? Eu vou entrevistar, sei lá, alguém da Polícia Civil, vou entrevistar alguém do Léo Clube, vou entrevistar alguém dos Bombeiros Voluntários. Gente, vocês têm acesso hoje a tudo, tá? Daqui a pouco, não consigo, né? Não tenho acesso, não vou conseguir. Faz uma pesquisa, uma entrevista de senso comum. Então, vocês vão entrevistar, por exemplo, alguém de casa, né? Como se essa pessoa estivesse falando sobre o asfalto, né? E ela vai dizer como ela, como sociedade, como comunidade de igrejinha vê o asfalto. Então, vocês podem fazer esse direcionamento também. Mas o ideal é que vocês consigam pegar e fazer uma entrevista com alguém que embase a reportagem de vocês, tá? E aí eu pedi para vocês elaborarem no mínimo 3 perguntas. Então, vocês vão primeiro se apresentar para a pessoa. Meu nome é tal, estudo na escola tal, estou fazendo um trabalho sobre uma entrevista e gostaria de entrevistar você, né, para embasar a minha reportagem, enfim. Aí vocês vão perguntar o nome, a profissão, o que essa pessoa é, né, a idade, entrevistado por, aí vocês vão colocar, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, por celular, pessoalmente, como foi. O dia e a hora,
e o meio, tá? Se foi meio virtual, meio pessoal aí. O entrevistado por, vocês vão colocar o nome de vocês, na verdade, né? E o meio, sim, que é Instagram, Facebook, WhatsApp, tá? Aí vocês vão colocar, gente, bem básico, a pergunta que vocês montaram e a resposta que essa pessoa deu. Lembrando, vocês vão embasar a reportagem que vocês escolheram. Eu não quero perguntar, o que tu acha aí do... se vai chover? Tu acha que vai esfriar? Não é isso, né? Vocês vão perguntar referente à reportagem de vocês. Então, senhor vereador, eu gostaria de saber o que você acha da forma que está funcionando o nosso distanciamento social. Você acredita que esse decreto de que as pessoas não podem estar em praça pública está funcionando? Ele vai lá dar uma resposta. Aí dizer, pois é, senhor vereador, mas estou percebendo que as pessoas ainda não estão respeitando o distanciamento pessoal, né? Social, e que muitas pessoas ainda no centro de igrejinha andam sem máscara. Você não acha que deveria ter uma fiscalização, né? E aí vocês vão embasando, depende, indiferente da notícia que for, vocês vão montar de vocês, tá? E aí a gente continua na questão dos verbos, né? A gente já estava estudando os verbos, eu expliquei os tempos e os modos verbais para vocês, e aí eu expliquei, agora a gente começa nas conjugações, né? A gente tem 3 conjugações: ar, primeira conjugação; segunda conjugação; ir, terceira conjugação. E eu dei vários verbos e pedi para vocês separarem quais são de primeira, quais são de segunda e quais são de terceira. Não entendi. Gente, os verbos que terminam em ar, amar, ficar, caminhar, por exemplo, são em primeira conjugação. Comer, fazer, deter, segunda conjugação, termina em ir. Os verbos terminados em ir, partir, dormir, cozir, terminados em ir, é verbos de terceira conjugação. Cada um desses verbos são... Por que a gente tem conjugações, né? Primeira, segunda e terceira? Porque no momento que eu for lá conjugar o verbo no presente, no passado, no futuro, o finalzinho do verbo ar sempre vai ser aquele mesmo final para todos os verbos ar. O final do verbo er, de segunda conjugação, todos os verbos terminados em er vai ter aquela finalização. Então, se eu digo eu amava, o verbo amar. Agora eu pego o verbo caminhar, que tem a mesma terminação, eu digo eu caminhava. Percebam que o final é o mesmo? Então, por isso que a gente separa em conjugações, tá? E aí, eu pedi agora de marcar, então a 9, a 10 e a 11, é só de marcar. Então o tempo verbal que indica uma ação de dúvida, isso estava no plano passado, uma ação real e um pedido, tá? Então eu tô falando aí do modo indicativo, subjuntivo e o imperativo. Qual desses vocês marcam? Então só de marcar. E a 12, conforme a gente estudou, né, na aula passada, eu tô pedindo para vocês colocarem o verbo estudar no futuro do presente. O futuro do presente é o quê? Aquela ação que vai acontecer no futuro, mas é uma ação certa. Então, eu estudaria ou eu estudarei, né? Então, vocês vão completar ali com os verbos que estão no parênteses e o tempo verbal que eu tô pedindo. E depois, na 13, vocês vão substituir as formas que estão em negrito, né? Elas estão todas no passado e vocês vão botar para o presente. Então, ó, pensei que vocês estivessem certos no que diziam. Penso que vocês estão certos no que dizem. Então, eu vou passar do passado para o presente, todos aqueles verbos. E aí, por último, só para a gente retomar os modos verbais, aí as formas nominais do verbo, vocês vão colocar os verbos que eu já dei no infinitivo, vocês vão colocar no gerúndio, que é aquela ação que está acontecendo. Então, dizer, dizendo, fazendo, comendo, é aquele verbo terminando em ado, edo, ido. E o endo, indo, ando, né? E o particípio é ado, edo, ido, que é aquela ação que já terminou. Então, eu vou ter comido, eu vou ter amado, eu vou ter ficado, né? Então, são aquelas ações que já tiveram uma finalização. E aí vocês só vão completar esse quadro, tá? É muito importante que vocês façam as atividades. Eu tô vendo que tem alunos que têm possibilidade de fazer, que estão deixando a atividade em branco. Ou estão fazendo a número 1, pula para número 3. Ai, como se a prof não fosse ver que eu não fiz a número 2. Gente, ó, tô de olho em vocês, tô de olho em tudo, tá? Então, façam, tirem dúvidas. Se não entenderam, marquem uma videochamada que eu vou explicar para vocês, certo? Então é isso, fiquem bem, fiquem em casa e que vai dar tudo certo. Estamos aqui para vocês também, tá bom? Beijão!